Bom, com uma voz dessa, não tem como a gente começar. Que emoção, né? Hoje, Rita de Cássia Fucci Amato, que é maestrina especializada em fonoaudiologia, está com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, E começar assim é começar já com um exemplo de quem sabe, sempre soube, sempre saberá usar a sua voz de uma forma magnífica, né? Sim, com certeza. A voz cantada é a excelência da sua produção vocal. Nós não temos noção de que nós falamos, aprendemos a falar desde pequeno, mas nós não temos a noção que nós podemos cantar. E é um mito que se tem que cantar exige talento e que esse talento é inato. Mas menina, desculpa eu já começar te contrariando, mas é. Não é. Imagine eu e Mama Brusqueta cantando, mas não dá uma pessoa com o televisor ligado. E ensiná-las, porque você tem técnicas para aprender a cantar. Para aprender a cantar. A minha profissão diz respeito a isso. Ah, meninos, então eu vou ser obrigada a passar por isso. Você tem cantores, pessoas que chegam, que nunca cantaram no seu coro. E você vai, dali 6, 7 meses, você tem uma apresentação com essas pessoas. Elas cantam, elas aprendem a trabalhar com o seu corpo, com a sua respiração, de uma maneira eficiente e passam a cantar. Tem um preparo, é um treino técnico que você faz para isso. Até para as pessoas em casa entenderem o que acontece com o corpo da gente para que a nossa voz possa sair clara e num tom agradável. Olha, nós temos várias técnicas, né? Primeiro, você tem que entender como funciona a sua prega vocal, como que elas funcionam. Então, você tem duas forças que trabalham para que você produza a voz. Que forças são essas? A força muscular da prega vocal e você tem a força do ar que sai dos pulmões. Então, você tem um treino muscular que é feito e um treino de respiração para que você imposte a sua voz. Então, você tem uma gama enorme de exercícios que você pode praticar e vir a cantar. E cantar bem, o que é melhor. Acho que ela é milagrosa, gente. Não somos. É técnica que você tem. Muitos textos ainda nos dizem 10% da sua voz, quer dizer, se você tiver um aparato vocal, se você tiver sua prega, sua laringe saudável, já é o caminho para você iniciar o processo do canto. É isso que você precisa ter. Só o resto é treino. Olha que bom. Agora, muitas pessoas, e aí a gente tem que falar não só desses profissionais que trabalham de uma forma direta com a voz, né, dubladores, atores, apresentadores, mas professores, por exemplo, que usam a sua voz, e a grande maioria das vezes, num limite de uma maneira sempre extremada. Né? Existem professores que dão 10 horas aula, então ele tem uma sobrecarga vocal imensa. Ele trabalha numa sala ruidosa, com muitos alunos que falam, ele não tem equipamento adequado para projetar a sua voz, como estou aqui com o meu equipamento. Com o microfone. Com o microfone. Então, você tem este profissional da voz que acaba tendo muitos problemas. Você tem uma pesquisa no Rio, foi publicada pela Secretaria Estadual da Educação, em 2008. 8.000 professores que estavam afastados de sua atividade, 53% eram problemas vocais. 53%? O Brasil gasta 200 milhões de reais por ano devido aos problemas vocais. Quantos hospitais a gente podia construir por ano se a gente usasse de toda essa prevenção? Porque com a prevenção a gente consegue livrar, não digo 53%, mas 52,5% desse problema. Na verdade, você tem que criar o hábito, são hábitos simples. E quais seriam esses hábitos? Olha, você tem que ter muito cuidado, porque as pregas estão dentro do nosso corpo, aqui na laringe. Então, você tem que ter cuidado com a sua saúde corporal. A sua saúde corporal, você tem devido a quê? Alimentação é uma coisa importantíssima. O que você come? Você não pode ingerir muitas comidas condimentadas, gasosas.
Então, você tem que ter uma refeição mais leve. Você tem que criar o hábito de fazer uma caminhada no seu bairro, de ter uma estrutura física, de você ter um condicionamento físico. E você pode praticar também exercício. Você deve dormir bem. Pelo menos aquelas 8 horas que todo mundo sabe também. Na verdade, é o seguinte, ou vai de acordo vai de acordo com a pessoa. Tem pessoas que precisam de uma quantidade de sono menor, mas o que você tem que ter é um repouso da sua mente. E para isso também você tem técnicas que você pode usar. De respiração antes de dormir, alguns exercícios. De relaxamento. De relaxamento para que você entre num sono profundo e alcance o descanso. Ora, nada que a gente já não saiba há tempos que a gente deve fazer. Concorda? E é o mais difícil. Não é verdade? Quer dizer, é estimular isso. Você a se perceber. Eu acho que a se conhecer. Né? Você lê nos manuais, você tem que beber 8 copos de água por dia. Sim, você fala, bom, então eu bebi 2 agora, dali 4, 5 horas, você vai lá, bebe mais 2 e vai assim, você fala, não, eu fiz. Não, você tem que se hidratar constantemente. Antes que tenha sede. Antes que você tenha sede. Você tem que compreender e si próprio perceber. Se eu como alguma coisa que me fez mal, se eu tomo um refrigerante, uma água gelada e eu sinto que aquilo não me fez bem, eu devo evitar. Então, o autoconhecimento ainda é o termômetro da boa voz. É você que se percebe nesse processo da produção da voz. Mas algumas coisas fazem mal a todos. Por exemplo, a gente tem uma sensação que você tem uma coisa na sua garganta, um pigarro. Você fica... Pigarrear. Isso é terrível. Terrível. Porque isso acaba com as suas cordas vocais, com a sua prega vocal mais ainda. Então, mas aí você tem aquele cuidado com a alimentação. Porque as pessoas, por exemplo, um professor que chega em casa à noite e ele vai comer o que tem à mão. Ele come e vai dormir logo em seguida, porque ele está muito cansado. E ele não toma o cuidado, por exemplo, de levantar o travesseiro. Porque você tem a doença do refluxo gastroesofágico. O ácido retorna. O ácido retorna e vai deixar o quê? A sua preguinha pequenininha. Delicadinha. Delicadinha. Gente, a prega vocal é de 14 milímetros a 24. Quer dizer, é muito pequenininha. E ela se abre e fecha com uma perfeição. Se você deixar inchada, quer dizer, ela fica inchadinha, como é que você faz movimentar? Você precisa ter um controle de ar muito melhor, um fluxo muito maior para você fazer vibrar lá adequadamente. E quem diz que você tem esse preparo muscular respiratório? Então você precisa adquirir. E a gente adquire com quais exercícios? Assim, coisas simples que o pessoal em casa possa fazer hoje mesmo. Pode fazer. Você pode inspire em 3 tempos. Enchendo o abdômen. E solte. Como se esvaziasse uma bexiga. Depois inspira. Olha, a mamãe está inspirando. A mamãe está enchendo em 6 e soltando em 12. Inspire em 3 e solte em 9. Em 9 segundos. Inspirou. Sem ter essas falhas, né? Sem ter. Então, o controle do fluxo é você manter a mesma frequência. Senão você fica... Porque a impostação de voz está... Todas as pessoas falam, vocês têm que cantar, fale usando o diafragma. Então, nós temos o seguinte, como se comporta essa nossa musculatura? Quando eu inspiro, em 3 tempos, em 4...